Fala galerinha do Canindolândia, estamos de volta e com um vídeo meio que emergencial. E por causa disso eu vou pedir desculpa pelo barulho, esse ruído que está no finalzinho aí, é um pouquinho chato, mas é o ventilador. Meu ar-condicionado quebrou, não dá para gravar dentro do meu quarto e com o ar-condicionado ligado, que ficava um som limpo, bonito. E eu preciso de um ventilador, porque senão eu vou morrer de calor. E esse tema é um tema longo, que eu vou falar bastante, então eu preciso de tempo e eu não vou editar. Não vou. Tanto é que você viu que eu errei, eu não vou tirar isso. Vamos falar de quê? Vamos falar dessa invasão, desse ataque. Não foi uma invasão, foi um ataque. A Síria, que os Estados Unidos, a França e o Reino Unido atacaram a Síria agora nessa noite de sexta-feira, 13 de abril. Atacaram algumas bases, 3 pontos dentro da Síria. Muita gente está perguntando, e eu vou dar logo spoiler logo no início, mas fique que eu vou fazer uma análise bem longa para você entender o que é a Síria, se você vai fazer Enem, se você quer saber do que está acontecendo no mundo ou não. É importante você ficar, porque eu vou falar bastante coisa interessante. Primeiro, não é o início de uma terceira guerra mundial. Eu tive algumas mensagens no Messenger, no Facebook, no Instagram, com pessoas, ex-alunos e alunos vindo me perguntar, alguns porque viram minha live, que eu vou botar aqui, tá? Eu vou botar a live aqui e vou botar também outras informações, qualquer coisa que eu vou clicar. Todo vídeo que eu falei um pouco desse assunto, e vou botar também a pasta da geopolítica, desculpa, que eu falei sobre esse assunto, eu vou botar tudo aqui linkado para vocês e depois, se vocês quiserem associar, verem, dar uma pesquisada, ter mais base, fique à vontade, o material é vasto e vale a pena. Bom, vamos lá. O que aconteceu? Há tempos a mídia vem mostrando um suposto ataque, ou na minha opinião é um ataque. A gente às vezes tem muitas informações que são deturpadas e muitas informações são filtradas com olhos de posicionamentos políticos. E a gente não tem que ter um olho de posicionamento político em cima de algumas coisas. Geopolítica é uma coisa muito complicada, e ainda mais quando você faz a geopolítica em relação a outro país, e você tenta adotar uma análise em relação à política do seu país. Isso dá erro, não tem como, tá? Eu participo de grupos que acabam falando besteira por causa disso. A gente não tem que fazer análise baseado na nossa posição política dentro do Brasil. Não é assim que rege a geopolítica internacional. E a política é acordo, cada um vai olhar o seu lado e você vai ver coisas loucas por exemplo, Assad, que é o ditador da Síria, ele é apoiado por grandes grupos de cristãos, tá? Você pode... E esse pessoal que eu estou falando aqui também defende o Assad, mas porque tem um posicionamento mais socialista, de esquerda, extrema esquerda, e por incrível que pareça, o nosso querido e amado presidente da Rússia, Putin, o Putin não é nem tanto assim de extrema esquerda. O Partido Comunista Russo foi contra ele, é contra ele. Ela taxa ele mais como um fascista do que outra coisa, porque toda aquela questão contra homossexuais, tem toda uma questão política em cima. Então você vê lados que deveriam, teoricamente, ter ideias opostas, supostamente se apoiando. Então, a política você não tem que analisar assim. Sabendo disso, o que aconteceu? De um tempo para cá, o Assad ele veio ser acusado de um ataque químico em uma região da Síria. E aí você pode pensar, como já até vi algumas análises, politicamente não tinha motivo para o Assad fazer esse ataque.
politicamente o Assad estava num posicionamento confortável, com a guerra um pouco em controle, com conquistas de base, conquistas de território, não teria função esse ataque. O ataque a essas regiões seria até uma forma de ir contra uma coisa que o Assad estava tentando, que é uma aproximação aos Estados Unidos, já que ele sempre teve o apoio da Rússia e do Irã e do Hezbollah e alguns grupos militares da região ali árabe. E o que acontece? Então, teoricamente, seria um tiro no pé esse ataque. Então, muita gente, por isso, lógico, fazer análise que não foi, seria maluquice do Assad, ditador da Síria. Só que você tem que perceber também a questão política interna. Você fazer essa pressão, deixar o povo com medo, é um ótimo remédio para você ganhar apoio em muitas coisas. Lembre-se que aqui no Brasil, só uma relação rapidinha, a violência dá voto, né? Quanto mais violento tiver um Rio de Janeiro, mais pessoas que supostamente combatem a violência ganham voto. Então, eles combatem a violência. Por quê? Se eles ganham voto com a violência, cada vez eles ganham mais força política e podem galgar grandes patamares na vida política. Isso é uma outra questão que um dia a gente pode conversar também. Mas, em relação à Síria, então, a Bashar al-Assad teve esse suposto ataque, que ele é muito bem posicionamento, uma questão interna, deixar o povo com medo, deixar o povo com um estado de tensão, para ele ganhar apoio de uma outra parcela do povo. Se você ver as imagens, você pode ver na Globo News, tá? São 2h23 da manhã, eu estou acompanhando não só na Globo News, em outras informações na internet, desde 10h20 da noite, quer dizer, que foi quando eu fiquei sabendo o que estava acontecendo, fiquei me informando o tempo inteiro, e você percebe que Damasco, que é uma cidade que foi a região próxima ali, nos arredores de Damasco, né, na região metropolitana, que foram 2 ataques, e um pouquinho em Homs, né, um pouquinho mais em cima, né, ao oeste de Damasco, a oeste da Síria. Damasco fica mais a sudoeste. Então, essas regiões estão relativamente tranquilas, suas vidas passando o carro normalmente, tranquilamente. E os ditadores se utilizam um pouco disso para ganhar justificativa. Muita gente apoia, grande parte da população apoia o ditador, não porque ele é bonzinho, tá? Ele é muito sanguinário, mas porque ele seria o mal menor. A gente sabe muito bem o que é isso, o que isso deu no Brasil. A gente sempre procurar o mal menor. Mas no caso da Síria, ele é literalmente o mal menor, porque na época da Primavera Árabe, lá por volta de 2011, você começou a ter um levante, uma revolta popular. O povo, de uma forma, de um pedido, uma revolta democrática, tentou tirar Assad do poder e foi reprimida violentissimamente. Todo esse levante popular foi devastado, destroçado e literalmente foi praticamente exterminado. Só que o levante, ele acabou sendo substituído. Esse levante popular, que era democrático, que pedia democracia, que pedia a queda de Assad, ele acabou sendo substituído por um grupo, principalmente jihadistas, né, apoiados principalmente pela questão do Irã, de religião islâmica também, só que sunita, fundamentalista, um pouco parecido com o Estado Islâmico, só que sem uma agenda de terrorismo internacional, agindo mais na região ali da Síria, do norte do Líbano, etc.
E esses grupos substituíram a ofensiva contra o Assad. Então, aquilo que no momento era uma defesa para o povo na democracia, acabou virando um perigo maior, porque o Assad ele é islâmico, só que ele é alauíta, que é pouco fala às vezes na sala de aula do grupo alauíta, que é um grupo, entre aspas, menor dentro do islamismo. E esse grupo, ele, de um tempo para cá, até para se enquadrar, né, não ficar meio isolado, ele se autodeclarou xiita, mas não é bem xiita, sua linha religiosa é um pouquinho diferente. Então, mas como o alauíta, ele é uma minoria, tá? Só 10% mais ou menos da população síria é alauíta, assim como 10% é cristã. E como eles são minorias, os alauítas são mais tranquilos, não são tão fundamentalistas quanto os xiitas, tão radicais, né, religiosamente. Então ele acaba ganhando um certo apoio de outros setores, como os cristãos, por ser um pouco, defender um governo laico, mesmo sendo uma ditadura, um governo laico, porque ele, fazendo parte de uma minoria, ele não pode reprimir uma grande maioria da população, que teria um problema muito mais grave para controlar. Então, várias outras pequenas religiões ali acabam apoiando, como os cristãos, que na Síria são cristãos principalmente ortodoxos, tá? Nada muito diferente do cristianismo, muito diferente não, mas uma vertente bem diferente do cristianismo praticado no Brasil. E os cristãos ortodoxos acabam apoiando o Assad. Por isso também uma ligação bem próxima com a Rússia, né, que é basicamente cristã ortodoxa também. Então essas relações acabam criando uma guerra literalmente com fundo religioso. E as guerras religiosas, assim como as guerras étnicas, são as piores guerras possíveis que você pode ter. Porque são guerras onde a razão, elas não são tão fortes e acabam sendo mais fortes as emoções. E em uma guerra onde as emoções imperam a morte, impera o ódio, e por isso você tem muito mais dificuldade e muito mais crueldade num tipo de guerra com fundo religioso. Então, a Síria é um turbilhão de problemas, isso na questão interna. Mas aí vem a questão externa, que provavelmente você veio aqui para o meu vídeo por causa disso. Na questão externa, você tem literalmente um grupo, os Estados Unidos, inclusive o Assad odiava Hillary Clinton e toda a parte do governo lá do antigo Obama, porque eles literalmente tentavam derrubar o Assad. Até tentaram apoiar essa revolta democrática lá em 2011, que fez parte de todo aquele levante da Primavera Árabe, naquele momento importante do norte da África e Oriente Médio. E todo esse contexto fez com que você criasse um grupo, principalmente Estados Unidos, França e Reino Unido, que fosse contra Bashar al-Assad. Só que Bashar al-Assad ele faz parte de uma família que toma o poder da Síria há décadas, vem lá do pai do Bashar al-Assad, e depois passou para o irmão dele caiu, ele teve que assumir. O Bashar al-Assad não era para quem ia assumir, porque o Bashar ele era aquele que viajou para o mundo inteiro, estudou no exterior, era muito mais culto, e acabou, quando assumiu, ele se mostrou também tão cruel quanto os seus irmãos, seu pai, um ditador, né, que vai impor o seu poder na força. E todo esse grupo sempre teve o apoio da Rússia. Isso desde a Guerra Fria, né? A Rússia, tanto é que
tem base militar ali na porta do Mediterrâneo, né? Perto da cidade de Homs, um dos lugares que foi atacado. É alergia, desculpa. Um dos lugares que foi atacado. Tem toda uma relação de proximidade que faz com que a Rússia não queira perder o apoio da Síria e não queira perder o apoio de Bashar al-Assad, porque se Bashar al-Assad cair, ele pode perder, a Rússia pode perder essa base militar que dá todo acesso ao mar Mediterrâneo, geopoliticamente, estrategicamente, militarmente, é uma região importante de você ter um lugar, uma base militar, uma possível escape, né, ou um possível começo de um ataque. Então, tudo isso faz com que a Síria seja fundamental para a Rússia. E aí você tem um histórico dos últimos tempos de fatos como a Rússia suspeita de se meter nas eleições, diretamente nas eleições dos Estados Unidos, né? A Rússia, toda a questão da Ucrânia, da divisão lá da Ucrânia, da guerra na Ucrânia, do apoio, de tomada de território na Ucrânia, a questão da própria o atentado dentro de solo inglês, britânico, né? Em solo britânico, onde o ex-espião russo e sua filha foram atacados com provável, quase certo, veneno só fabricado desde a antiga Guerra Fria pela Rússia, e esse veneno, então, logicamente, é como se fosse uma assinatura, foram os russos que atacaram, juntando a intervenção nas eleições, a questão da Ucrânia, a questão do envenenamento do ex-espião, a Copa do Mundo que está chegando, que também é uma questão importante, geopolítica. Então a Rússia ela até vem falando constantemente que as relações estão sendo desgastadas, que isso não vai ficar assim, eles vão dar resposta, e como falaram que iam dar resposta quando a Inglaterra mandou de volta mais de 20 diplomatas russos, os Estados Unidos mandou 3 e acusaram esses 3 como espiões para a Rússia. Então está crescendo uma tensão que de um tempo para cá, na minha live até eu cheguei a falar da possível volta da Guerra Fria. O que ali era uma coisa muito especulativa está se tornando uma coisa bem tensa, quase uma possibilidade. Desculpa, isso eu cortaria, mas não dá tempo de editar. Eu vou lançar isso aqui ainda no sábado, no início da tarde estou lançando, então assim mesmo. Então, o que era uma especulação, uma leve possibilidade, está se tornando uma possibilidade ainda pequena, porém real, de uma volta, de uma tensão de Guerra Fria, o que possivelmente pode ser chamado de uma Segunda Guerra Fria, uma Nova Guerra Fria, eu não sei como vai ser batizado esse período, mas o grande problema é que você tem agora uma possível nova Guerra Fria com, literalmente, sem todo o aparato de defesa e de linhas que ligassem a antiga União Soviética com os Estados Unidos para prevenir um choque nuclear, um estágio de guerra nuclear. Você, naquela época, depois do que aconteceu na crise dos mísseis, né? O Kennedy foi bem político naquele momento e conseguiu entrar em contato, ultrapassar barreiras de comunicação, e com a relação entre Estados Unidos e União Soviética não quer dizer que ficou boa, mas pelo menos se criou uma linha de comunicação
Inclusive o telefone vermelho, o famoso telefone vermelho, que era uma linha de telefone que ligava direto o escritório do presidente dos Estados Unidos, o quarto do presidente dos Estados Unidos, e o escritório, o quarto do presidente da União Soviética. Uma linha direta para que, se houvesse qualquer rusga, pudesse ser resolvido rápido, antes que pudesse uma possibilidade de entrar numa guerra. Isso tudo não existe hoje. E o perigo de isso não existir hoje fica mais agravado ainda, porque nós temos dois loucos no poder de cada um dos países. Temos um imbecil, idiota, maluco, egocêntrico, que quer se mostrar controlador, poderoso e midiático, que é o Trump. E eu posso praticamente repetir quase todos esses adjetivos que eu falei para o Trump, para o Putin, né, que se quer se mostrar forte, poderoso, né, um líder, um estatista, anda de cavalo, sem camisa, no frio, da Rússia, russo, coisa assim. Um cara também egocêntrico e controlador na frente da Rússia. E aí nós temos um impasse, né? Um impasse que os próximos movimentos do tabuleiro de xadrez vai informar. A gente não sabe o que pode acontecer, ainda não diria que estaríamos perto de uma guerra nuclear, nem de uma guerra, de Segunda Guerra Fria. Nós nos aproximamos, mas ainda não chegamos a estar próximo. É a mesma coisa que você falar, se eu estiver eu estou indo de carro para os Estados Unidos, do Rio de Janeiro para os Estados Unidos. Quando eu chegar a Brasília, eu estou me aproximando. Estou me aproximando dos Estados Unidos? Claro que estou. Mas ainda estou muito, mas muito longe dessa viagem. Eu espero que ainda estejamos nesse estágio. Eu torço para isso. O quadro se apresenta para isso. Mas o que vai acontecer sábado agora de manhã, aliás, agora lá na Rússia já é de manhã, o que vai acontecer nos próximos momentos, a Rússia o secretário russo já falou que isso não vai ficar assim, vai ter resposta. Não acho, pelo contexto, que não será uma resposta bélica, até porque o ataque dos três locais foi cirúrgico, muito cirúrgico. Foi atacado um laboratório e um galpão, né, um lugar de depósito e uma base. Um laboratório provavelmente desenvolvesse as armas químicas e o galpão é uma base onde se guardavam as armas químicas. Mas desde sexta-feira, né, no início da sexta-feira, já que hoje lá é sábado já, né? Então o laboratório já tinha sido esvaziado pelo próprio governo russo por já suspeitar que poderia estar próximo de um ataque, né? Algumas armas, teve defesa aérea, sim, dos mísseis. Não foi uma invasão porque foi mísseis e aviões de longa distância tripulado, o que mostra que os Estados Unidos não esperavam que de repente tivesse uma reação, mas aparentemente a Rússia sim reagiu com uma defesa, principalmente na defesa antiaérea contra os mísseis. Não se sabe se foi atacado os aviões, o que aparentemente não aconteceu, mas poderia causar um problema muito sério. E aí sim, se um avião daquele fosse abatido e soldados americanos fossem mortos por armas russas, talvez a gente estivesse num momento muito mais delicado do que aparentemente estamos. Espero que vocês tenham gostado. 24 minutos de vídeo, né? Se gostou, deixe seu like, compartilha, tá? Comenta aqui se você teve alguma dúvida. Pode comentar, deixe seu like, compartilha com todo mundo. Clica no sininho, só com o sininho que você vai receber notificação. Toda terça-feira eu estou fazendo live. Terça-feira, 6h30 da noite. Entre 6h30 e 7 horas, mas 6h30 eu vou tentar sempre entrar às 6h30. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e até mais.